Olá, meus queridos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio e venho trazer uma palavra ao seu coração, a palavra do nosso Deus, as Escrituras Sagradas sem mácula. Eu quero ler um texto que se encontra em Mateus, no capítulo de número 5, no versículo 13, que diz o seguinte: Vós sois o sal da terra, e se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quero ler mais um texto também que se encontra em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo de número 1 a seguir. Fiel é esta palavra: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Olha que palavra maravilhosa, palavra edificante. Primeiro, nosso Senhor Jesus, ele está falando acerca do sal, acerca da luz. E no final ele vai dizer que devemos brilhar, ou seja, a nossa luz deve brilhar para que os de fora, as pessoas vejam em nós e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. O tema dessa mensagem é: como anda o seu testemunho? Como anda o seu testemunho? É muito importante nós sabermos como está o nosso testemunho. O que as pessoas têm falado acerca da sua vida, do seu ministério? O que as pessoas têm falado fora das quatro paredes, até mesmo dentro, na sua casa? Como está o seu relacionamento com os seus irmãos, onde você congrega, com o seu pastor, com a sua esposa, você que é casado? Como está o seu testemunho? Você que é jovem, que ainda estuda, o que as pessoas, como elas te veem na escola? Você que é universitário, já está cursando talvez o primeiro semestre, até mesmo no último semestre. Como as pessoas, os seus colegas, eles te enxergam? Como eles te veem como cristão? Eu estou falando para você, cristão, você que professa a fé em Cristo. Você que um dia aceitou o Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador. Porque a Bíblia é bem clara com relação a isso. Cristo, ele vai recrutar os 12 discípulos e vai imprimir na alma deles uma visão nova, algo novo, diferenciado. Aqueles homens que tinham um caráter deformado, quando eles começam a andar com Jesus Cristo, eles são confrontados por Jesus Cristo, eles passam mais de 3 anos, dia e noite, caminhando com Jesus, e Jesus imprime na alma deles um caráter novo. Eles agora estão dispostos a morrerem pelo Evangelho. Eles agora estão vivendo algo novo na vida deles. E aí no capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo vai dizer para eles: olha, vós sois o sal. E se o sal perder o sabor, não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Sal e luz. Sal não só é para dar sabor, também para conservar. Luz, esclarecimento,
entendimento. Então Cristo está trazendo a eles vida, dando sabor na vida deles. Jesus está trazendo esclarecimento para a vida daqueles discípulos, para que agora eles pudessem testemunhar essa nova vida, viver uma nova vida. É tanto que as pessoas agora, os judeus, né, da época em que Cristo está ali recrutando os seus discípulos, eles ficaram encucados, eles ficaram assombrados, porque aqueles homens eram ignorantes, eles não tinham, alguns deles não tinham letra, não tinham conhecimento, e agora estão discussando, eles estão pregando, eles estão testemunhando. Aqueles que conheceram, como por exemplo, alguns deles que eram conhecidos como pescadores, cobradores de impostos, homens que não tinham, vamos dizer assim, um conhecimento profundo das coisas da ciência, e agora aqueles homens estão discursando, testemunhando. Como está o seu testemunho? O que as pessoas falam de você? Você como cristão. Porque o próprio Cristo vai dizer, assim brilhe, no versículo 16, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Paulo vai dizer para Timóteo que quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Mas existe uma lista, existe alguns princípios na vida de um líder, de um obreiro, de um pastor, de um diácono. Ele tem que ser irrepreensível. Ele tem que dar testemunho. Ele tem que amar a Cristo acima de qualquer coisa. E o que tem acontecido nos últimos dias é que o Evangelho tem sido escarnecido, profanado. As pessoas não têm dado tanta credibilidade por conta do mau testemunho. Porque nós, como cristãos, temos que ser irrepreensíveis. Nós temos que zelar pelo nosso testemunho. Esses dias bateu um constrangimento na minha alma. Confesso para você que eu fiquei muito constrangido, porque o número de desigrejados cresce a cada dia. As pessoas não estão criando raiz dentro da igreja. Elas vão à igreja, ficam um período, congregam, saem da igreja e sempre com a queixa. A gente sabe que o ambiente igreja é constituído por pessoas, e pessoas são problemáticas, são cheias de defeito, de pecado. Só que a questão maior é que os de dentro, aqueles que deveriam dar testemunho, não estão dando. E estão escandalizando o nome do Senhor. E aqueles fracos na fé, os domésticos na fé, como diz a Bíblia, eles não estão suportando e acabam saindo com o coração ferido, machucado. E isso vai sendo levado. O testemunho de que os cristãos, por exemplo, são desunidos, o testemunho de que os cristãos não têm amor. Esses dias eu vi uma mensagem, alguém postou, olha, os evangélicos, eles dizem que amam, mas na prática eles não amam. Então isso tem sido difundido, tem sido pulverizado, tem sido levado, a questão do testemunho. O testemunho que Cristo pregou para nós é um testemunho de que nada é mais importante do que a palavra em nossa vida, do que Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, você que professa a fé em Cristo Jesus, você que tem o desejo, talvez você já é líder, olha o que Paulo vai dizer para nós. Que ele vai dizer o seguinte, apenas no versículo 7, que pelo contrário, é necessário que ele também tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, ou seja, na vergonha e no laço de Satanás. Então, quando nós temos algum cargo na igreja, nós somos pastores, nós somos líderes, diáconos, presbíteros, missionários, nós temos que dar testemunho, temos que ter uma vida correta. Porque se Cristo não for suficiente para você mudar tudo em sua vida, não tem outra, não tem outro sentido, não tem outro nome. É Ele, é Cristo. Então brilha a vossa luz diante dos homens. O nome de Deus tem sido envergonhado, o Evangelho tem sido escarnecido, porque nós, cristãos, eu quero trazer a responsabilidade para nós, não temos dado testemunho. A gente escuta isso todos os dias. Então eu quero lhe fazer essa pergunta, como está o seu testemunho? O que as pessoas falam de você? É como Cristo perguntou para os discípulos, o que eles falam acerca de mim? O que eles dizem? Quem eu sou? Aí os discípulos vão tomar a palavra e vão dizer,
Eles dizem que tu é Elias, Jeremias, um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? O Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Então, meu querido irmão, zele pelo seu testemunho. Se preocupe com o seu testemunho. Porque não tem como. Irão falar de você, bom ou ruim, isso é fato. Mas quando você vive realmente a palavra, o evangelho sem mácula, você vai ser levado até mesmo para as prisões, mas você não vai envergonhar o nome do Senhor. Porque é no momento de aflição que nós nos revelamos quem nós somos. É no momento de uma pressão que nós nos manifestamos, tanto bom como ruim. Leve a sério o seu testemunho. Você cristão, que professa a fé no Senhor Jesus Cristo. Olhe para Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. A Bíblia diz lá em Filipenses que ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Fiel até a morte e morte de cruz. Não negue, não envergonhe o nome do Senhor. Zele por isso. Porque as pessoas em sua volta, elas estão te observando. Você acha que não? Mas elas estão te observando. Elas observam você diariamente. O inferno também te observa. O inferno conhece. Ele sabe acerca de você. Conheço o Paulo. Conheço Jesus. Mas quem são vocês? Então leve a sério o seu testemunho. Em nome de Jesus. É um pedido, é um clamor. É um alerta. Porque se a igreja está crescendo em proporção, mas em santidade nós temos perdido, então alguma coisa está errada. Porque a palavra não muda. Ela é eficiente. Ela é suficiente. Que Deus te abençoe. E eu quero orar por você. Quero pedir ao Senhor que constrange o seu coração para que você zele pelo seu testemunho. Você marido, você esposa, você filho, você líder, você que exerce algum cargo dentro da igreja, zele pelo seu testemunho. Oro nessa tarde com você. Senhor Jesus, Deus Santo, eu oro, meu Deus, nesse momento, por essas pessoas, Pai, que têm tido dificuldade no ministério, que têm dado mau testemunho do Teu nome, Senhor. A Tua palavra diz, Pai, que devemos ser o sal e a luz, que devemos brilhar diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Senhor que está nos céus. Pai, eu te peço pela igreja brasileira. Senhor, nós temos perdido muitos jovens. Senhor, há uma mácula e um testemunho ruim, Senhor, no meio do povo de Deus. Uma imagem negativa, Senhor. E não é essa imagem que o Senhor nos passa, porque a Tua palavra diz que o Senhor foi fiel até a morte, morte de cruz. Então eu te peço, ó Deus querido, toma em Tuas mãos, Pai, constrange o coração do Teu povo. Traga, Senhor, esses valores revelados ao coração, porque a Tua palavra, ela é como fogo, é como martelo. E eu oro, Senhor, pela igreja, pelos pastores, pelos líderes, que venham, meu Pai, se preocupar com o testemunho. Testemunho, meu Pai, de um cristão é um testemunho irrepreensível. A Tua palavra diz, Pai, que devemos ser como astros no mundo, nesse mundo que é corrompido. Nós devemos resplandecer, Senhor. Nós devemos levar, meu Deus, a sério a Tua palavra, porque, meu Deus, o nome do Senhor tem sido profanado por conta, meu Deus, dos que não têm levado a sério a Tua palavra. Então eu oro, meu Pai, te peço e creio, Senhor, que o Senhor há de fazer, porque a Tua palavra é fiel. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Como está o seu testemunho? Deus te abençoe. Um forte abraço.